Bom, mas agora para oficialmente dar as boas-vindas a todos, a todas que nos acompanham aqui nesse nosso webinário, Felipe Dalbello. Obrigado, Dalgisa, mais uma vez. Obrigado pela sua maestreza, na sua leveza de conduzir não só os assuntos que nos tocam na noite de hoje. Agradeço, antes de qualquer coisa, a presença de todos os convidados, de todos os participantes, nesse tema que, embora seja novo do ponto de vista de debate nas organizações, nas pautas de autoridades e de modo geral, nas organizações públicas e privadas, nos desperta muita curiosidade. E nada mais justo do que trazer grandes especialistas, e mais do que isso, casos reais do ambiente de negócio, para que a gente possa também debater e trazer à luz soluções para a sociedade. E antes disso, antes que convidemos esses ilustres participantes aqui, eu acho que é importante a gente destacar o objetivo e o propósito do Hub Channel. Então, o Hub Channel, ele nasce de uma iniciativa junto com o Dr. Gerson Damiani, que sempre nos apoiou em ações múltiplas para o olhar da sociedade, ou seja no campo educacional, seja no campo do meio ambiente, social e da governança. E da governança no mais amplo sentido da palavra, não só a governança corporativa, mas também estimular a sociedade, estimular nossos vizinhos, nossas comunidades, que olhem a sociedade como um todo, um organismo vivo, como uma grande locomotiva chamada planeta Terra. Então, nós estamos aqui divididos apenas por alguns oceanos, por alguns trechos de terra, mas no final somos todos seres humanos com o objetivo de também prosperar, desenvolver de maneira sustentável. Então, para isso, hoje nós trouxemos aqui, poxa, eu fico muito contente porque reunir 4 grandes nomes é um privilégio, tá? E a ideia é que eu não fale muito aqui hoje, escute e aprenda com Lívia, com Roberta, com Ian e com o Dr. Gerson. E para isso eu vou pedir a gentileza de que vocês continuem conosco, só peço para que a gente mantenha os microfones fechados, para que a gente possa não ter nenhuma interrupção, então, microfonia, sei que é isso que eu aprendi. E se vocês não se importarem, peço que vocês usem também o chat durante a nossa exposição aqui, a nossa condução, tá bom? E tem um outro ponto que eu peço também a gentileza de vocês permanecerem com a câmera fechada, apenas os palestrantes. Vou explicar por quê. Eu aprendi isso recentemente também. Existe uma capacidade de transferência de dados da banda que em alguns momentos de pico, principalmente às 19 horas, pode travar a transmissão. Isso eu aprendi, eu não sou técnico para poder falar por que acontece. Então, peço a gentileza de vocês deixar só os keynote speaker. Então, para isso, né, sem muitas delongas, e novamente agradecendo a participação de todos, gostaria de escutar um pouco, né, Lívia, se apresente, fique à vontade, falar um pouco das oportunidades, né, que o Brasil tem nessa tão falada transição energética. A Lívia é uma grande executiva no setor não só energético, mas também em outras áreas do conhecimento. Então, essa transição energética global, né, e na economia de baixo carbono. A palavra é toda sua. De novo, obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade de se apresentar e vamos lá. Perfeito. Obrigada, Felipe, pela introdução, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Sei que já está tarde para a maioria, já é o segundo ou terceiro turno, então vou ser breve aqui. Só me apresentar rapidamente, eu sou advogada formada em Direito pela USP, trabalhei muitos anos no mundo financeiro, mas eu entrei no mundo financeiro pelo interesse que eu tinha no mercado de carbono. Na verdade, já na faculdade, eu comecei a estudar o mercado de carbono. Na época, os créditos de carbono iam ser comercializados na BMF. Para quem não sabe, a BMF era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que depois, né, se juntou à Bovespa e criou a B3. E aí, enfim, fui estudando, me aprofundando nisso, acabei indo fazer mestrado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e voltei, passei a trabalhar na hoje Serena Energia, que é a maior empresa brasileira de energia renovável. Então, consegui juntar aí meus interesses, tanto acadêmicos quanto profissionais, e a experiência, e estou no lugar que eu consigo unir toda essa bagagem e o propósito também, né? A Serena Energia é uma empresa de energia 100% renovável, né? E aí, já indo direto ao ponto que você levantou, Felipe, energia, enfim, para quem
tem uma formação aí de engenharia, que não é meu caso, mas enfim, não é um produto exportável, né? Enfim, você tem que transmitir os prótons e os elétrons e levar energia elétrica efetivamente para a casa das pessoas, e assim, exceto por, né, Argentina, países vizinhos, não é um produto que você consegue exportar globalmente, né? E até então, né, hoje o que a tecnologia está trazendo é formas da gente conseguir transformar a energia num produto que possa ser exportável. Quais seriam esses produtos, né? Primeiro, desenvolvimento de grandes baterias, né, formas de você armazenar energia, e o hidrogênio verde também, que é um combustível, né? Então, o hidrogênio verde é um dos tipos de combustível verde que estão sendo desenvolvidos, e na verdade você produz, você praticamente liquefaz a energia, produz um combustível com energia renovável, e esse combustível, ele pode ser transportado tanto na forma de gás, quanto na forma líquida, né, para Europa, por exemplo, que vai, enfim, abastecer os carros elétricos com combustível produzido com energia renovável. Então, as novas tecnologias estão permitindo com que a energia seja exportável para países que não sejam vizinhos. E qual é a grande oportunidade que o Brasil tem nesse cenário? O Brasil é um país abençoado por Deus mesmo, e tem recursos naturais, assim, em abundância para a produção de energia renovável. Água, sol, vento, biomassa, a gente realmente tem tudo para produzir muita energia renovável. A matriz energética brasileira, ela é 80% renovável, né? Lá no passado, muito em função das nossas hidrelétricas, né? Mas de 20 anos para cá, um crescimento muito forte da energia eólica e solar. A média mundial, da matriz energética mundial, é de 30% de energia renovável. O Brasil, a gente está falando de 80%, e a tendência é de crescimento dessa matriz para a gente aumentar as renováveis, dado o potencial, enfim, a tecnologia também para produzir energia solar, eólica, está cada vez barateando mais, então a tendência é que esse percentual até aumente. Outros países, né, Europa, Coreia, Japão, são países que não podem desenvolver inúmeras tecnologias, mas eles nunca vão conseguir produzir essa energia renovável por uma questão territorial, não tem um território tão grande, não tem o recurso natural que a gente tem, então essa é uma vantagem competitiva do Brasil enorme. Tem um clamor global, né, por uma economia de baixo carbono e por um uso de energia renovável no lugar do petróleo, do gás, mesmo da energia nuclear, que tem inúmeros riscos. Então, e o Brasil, no caso, ele tem uma sobredemanda de energia. Então, a gente tem uma capacidade de produzir mais energia do que o Brasil efetivamente precisa, ainda que a economia cresça num ritmo acelerado, que não é o que está acontecendo nesse momento. Então, o Brasil, ele pode ser um grande protagonista, né, dessa transição energética, dessa nova economia de baixo carbono global, passar a gerar mais energia renovável, exportar essa energia, e essa exportação de energia, inclusive, fazer a nossa economia se acelerar, né, ser um motor. Muitos economistas e o governo mesmo está enxergando isso, essa oportunidade do Brasil entrar nessa economia de baixo carbono como um exportador, como uma nova era de potencial reindustrialização do Brasil, né? Então, mesmo no PAC, quando o governo Lula anunciou os programas do PAC no segundo semestre do ano passado, do novo PAC, né? Boa parte do investimento que se pretende fazer é nessa linha, é com foco em energia renovável para exportação, de olho nessa economia, nessa possibilidade de reindustrialização do Brasil, e aí o Brasil como um protagonismo da sustentabilidade global. Então, por meio da energia renovável. Então, acho que é muito interessante, é uma oportunidade que, na verdade, ela se multiplica e se capilariza, né, por N setores da economia. E, só para fechar, a boa notícia é que os nossos recursos naturais,
energéticos, né, o sol, o vento, eles estão localizados em regiões muito remotas. Então, além disso, a gente, né, além de ser uma oportunidade de reindustrialização, uma oportunidade econômica para o Brasil, ele é uma oportunidade de desenvolver de forma sustentável essas comunidades que estão em lugares remotos, em lugares extremamente pobres, trazer desenvolvimento sustentável para essas localizações também. Então, acho que é uma grande oportunidade que o Brasil não pode deixar escapar. Uhum. Olívia, aproveitando aqui, não está no script, tá? No lugar nenhum, a gente não tem script, a gente está indo aqui justamente na raça e aproveitando a experiência de vocês. Eu entendi, então, desculpa a minha ignorância, embora eu esteja na área da saúde, a energia nuclear está muito dentro da nossa essência. A medicina nuclear vem, naturalmente, de radioisótopos, fontes radioativas, e a gente percebe que a exploração dessa matriz energética não é muito difundida no Brasil. Claro, pelos seus riscos e também benefícios, mas enfim. Estou entendendo, então, que as energias renováveis, ou limpas, né, que nem todas são renováveis, mas limpas, pode ser uma oportunidade nossa também, não só de desenvolvimento econômico, mas também para desafogar as matrizes já conhecidas aqui no Brasil, é isso? Porque a gente continua tendo apagão em alguns lugares, né? Como é que é isso? Então, assim, Apagões, teve né? até um risco na verdade, em 2021, teve um certo receio de que poderia haver um apagão, né? Inclusive foi, na época, feita uma contratação de emergência pelo governo de usinas térmicas a gás, porque a usina térmica a gás, depois de construída, de forma bem simplória aqui, é como se você apertasse o botão e ligasse a usina e começa a produzir energia, enquanto que energia renovável, você depende do recurso natural, então precisa ventar, precisa ter sol. Obviamente tem assim, na própria Serena, a gente tem um grupo de inúmeros doutores em meteorologia, então você já tem uma previsibilidade muito grande, enfim, são mais de 100 anos de história né, que a gente pega os dados de insolação, de vento, então você tem uma previsibilidade com uma assertividade muito grande, e a própria EPE, que é a empresa de pesquisa energética, que é uma autarquia federal atrelada ao Ministério de Minas e Energia, eles fazem pesquisa de planejamento energético. Então, eles fazem já a previsão de demanda de energia e de oferta de energia no Brasil para os próximos 10 e 20 anos. Então, eles mesmos divulgam que o Brasil poderia ser um país que conta cada vez mais com a energia renovável, porque aí você começa a ter complementaridade, você tem muito sol durante o dia, em geral, né, em diversas regiões, venta muito à noite, né, durante o dia que o sol está a pino, o vento é mais fraco, à noite o vento é mais forte. Então, organizando todas as fontes e a diversificação geográfica que o Brasil tem, porque além é um país continental e com, né, de norte a sul extremamente longo, então você tem um regime de vento espalhado pelo país que é complementar, além de ter fontes complementares, daria para a gente usar a energia eólica e solar como a fonte primária e a energia hidráulica como a nossa bateria natural. Porque como você tem reservatórios que você consegue, né, segurar a energia, segurar a água ali e, na verdade, abrir as comportas no momento que você quer gerar energia, você poderia até, num futuro, abrir mão da usina térmica e usar a energia hidráulica, né, as grandes hidrelétricas, como uma fonte de liga e desliga de energia, entendeu? De produzir energia, usar as hidrelétricas como as nossas baterias naturais. Claro que para isso a gente ainda precisa desenvolver mais fontes de energia eólica e solar, mas esses apagões, pelo menos você está falando, essas faltas de luz que a gente teve, né, em período de chuva, mas isso tem mais a ver com a distribuição de energia, exato, transmissão e distribuição, do que com a geração. Diferente do que aconteceu lá no passado, na época do governo FHC, quando a gente teve de fato apagão, assim, os reservatórios de água, né, das nossas hídricas secaram e a gente não tinha energia para produzir. Excelente. Então ali era, realmente esse cenário está muito distante. Naquela época a gente não tinha as alternativas tão consolidadas como a gente tem hoje de eólica e solar. Demais. Eu acho que daqui desse webinar dá para a gente fazer, pensar em um MBA. O que vocês acham, doutor Gerson? Doutor Gerson, Ian, Roberta,
Meu Deus do céu, estou arrepiado aqui. Convidadíssimos. Demais. Está gravando aí, né, pessoal? Depois eu vou fazer essa aula de novo aqui com a Lívia. Obrigado, Lívia, por enquanto, viu? Fica conosco aí. Roberta, vamos bater um papo, então? Nossa caríssima, ilustre. Vamos lá, é um prazer estar aqui com vocês. Uhum. Nossa, Lívia, fiquei encantada aqui com essa aula mesmo que você deu, viu? Sensacional. Bom, contar um pouquinho de mim, eu sou administradora, eu trabalho há mais de 20 anos com cultura e liderança, então meu objetivo aqui é ajudar a trazer um pouco, né, de pessoas para o centro dessa conversa, né, quando a gente fala de ESG, fala de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas ligam apenas a meio ambiente, né, o que é muito importante, mas a gente também tem aí todo o lado do social, de pessoas, direitos humanos, das comunidades, né, como as empresas se relacionam também além dos muros da organização, além de transparência, governança e a importância que a gente precisa dar para esse tema hoje, né, principalmente aí quando a gente fala de práticas anticorrupção, de ética, né, então, nos últimos 2 anos, venho me dedicando mais ao ESG dentro da empresa Great People ESG, que faz parte do ecossistema Great Place to Work, Great People, sempre com as pessoas no centro, né? Esse é o nosso grande objetivo. E dentro do nosso trabalho, eu acho que tem algumas coisas assim que são bem importantes. Primeiro, que o ESG é para todas as empresas, né? Qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, de qualquer lugar do país, pode e deve, precisa ter uma estratégia de sustentabilidade, né? Acho que hoje em dia a gente vê aí várias empresas, nós, né, sofrendo aí com as mudanças climáticas, visto aí esses últimos apagões, como a Lívia bem disse, aí, derivados de chuva, né, lugares com muita seca. Então, é muito importante que as empresas consigam entender que elas precisam gerenciar seus riscos, né? Elas consigam entender aonde elas impactam positivamente para fortalecer esses pontos, aonde elas impactam negativamente e, portanto, que elas precisam gerenciar os riscos e mitigar os impactos que elas causam, e para isso é muito importante a gente assumir compromissos, né? Acho que a única coisa que hoje em dia a gente não admite, não pode tolerar uma empresa dizer eu não sei, né? Ou alguém falar eu não sei, isso é impossível. Então, a gente precisa se comprometer, entender os riscos que a gente tem e se comprometer a mitigá-los e a diminuir aí os impactos negativos que a gente causa, né? E aí, dentro do Great People ESG, acho que tem um ponto que é bastante importante, que é qualquer empresa, a partir do momento que ela existe, ela impacta, que é o que a gente está falando aqui. E, portanto, toda empresa pode começar a ter uma estratégia ESG. O que a gente entende como um excelente caminho para qualquer empresa é ligar as suas práticas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Todas as empresas, com certeza, não vão cumprir lá os 17 objetivos, mas com certeza cumprem já alguns, certamente, não tenho dúvidas. Muitas vezes a gente chega nas empresas menores, elas falam, ai meu Deus do céu, não sei nem por onde começar, não sei, não tenho nada aqui. A gente, não, certeza que você tem. E aí, quando a gente vai investigar, a gente começa a ver e analisar e destrinchar essas práticas. E esse é um ótimo começo. Porque a partir do momento que você começa, que você entende o que você já tem, você também se fortalece para dar novos passos e melhorar e ampliando aí degrau por degrau nessa jornada que é tão importante, né? Porque, afinal de contas, quando a gente está falando de sustentabilidade, também estamos falando de sustentabilidade financeira, né? De perenidade das empresas. E para as empresas existirem, né? Primeiro, o planeta precisa existir, né? Primeiro ponto. E para elas existirem, elas precisam se preocupar com esses impactos ambientais, com o social para dentro e para fora da organização, e também com todas as regras de transparência e de governança. Então, espero aí, ao longo dessa nossa conversa, poder contribuir com esse foco em cultura, né? Porque, na verdade, tudo isso é feito por pessoas,
né? Então, a gente não dá para só cumprir tabela e ter relatórios bem desenhados, relatórios publicados, sem ter as pessoas envolvidas e realmente vivendo uma cultura de sustentabilidade, obviamente ligada à estratégia da organização. Muito bem, Roberta. Fica mais um pouquinho aí que eu sou curioso. Vocês me conhecem já um pouquinho. Quem está aqui na sala já me conhece, sou falador e curioso. Eu sou, além de sermos parceiros da Great Place to Work, GPTW, né, que carinhosamente a gente chama. O ecossistema todo, naturalmente, ele transpira, respira, e os reflexos estão muito claros, né, na grandiosidade que é a empresa, na grandiosidade que são o alcance, e naturalmente toda empresa, organização que consegue conquistar o selo, na verdade, você pode explicar muito melhor que a gente, do que eu, né, eu só ajudo a Great Place to Work, é uma consequência de uma grande jornada de construção, em várias áreas do conhecimento, olhando para dentro, para os stakeholders, e mais do que isso, congregando dentro da cultura. Consegue dar um exemplo para a gente, antes que a gente continue a nossa rodada fantástica aqui de bate-papo sobre a OSG? Consegue dar algum exemplo que você, tenho certeza absoluta que são vários, né? Ficaremos aqui a noite inteira. Mas traga um exemplo recente, de sucesso, claro, que você pode ilustrar para a gente do trabalho que vocês estão desenvolvendo lá dentro. Tá ótimo. Olha, eu acho que assim, acho que o que a gente faz em todas as empresas é realmente construir essa jornada formativa, né? É trazer as pessoas para entender o que elas estão fazendo. Porque isso também, de alguma forma, você expande não só para dentro da empresa, mas também você leva isso para casa, né? Então, muitas vezes, ações pequenas, né? Ações simples, como, por exemplo, acho que algo que muitas empresas têm, como reciclagem, é uma coisa que você começa, aprende dentro da empresa, leva para sua casa, leva para o seu prédio, leva para a comunidade onde você está instalado, né? Então, a mesma coisa acontece com práticas anticorrupção, com ética, com governança, o que a gente vive dentro da organização, o que a gente vê a liderança fazendo, a gente acaba também levando para outras relações que a gente tem, né? Então, eu diria que assim, hoje, inclusive, isso é até um fato curioso. Hoje, dentro das empresas que a gente trabalha com ESG, 60% dessas empresas, o ESG está na área de recursos humanos, o que é algo assim que até um tempo atrás a gente não via isso, né? Tinha uma área de sustentabilidade, ou estava mais ligado ali a uma área de meio ambiente, uma área regulatória, né? Que estava muito preocupado, obviamente, em cumprir a legislação. Até um pouco tímido, né, Roberto? Ele estava até um pouco mais tímido, né? Era quase um check the box, né? Exato. E hoje a gente percebe a área de recursos humanos tomando esse protagonismo para justamente trazer as pessoas para o centro, trazer as pessoas para a sustentabilidade, criando essa cultura de sustentabilidade. Então, essa cultura de sustentabilidade, que também tem muito a ver com o que a gente conversa dentro do Great Place to Work, que é uma cultura de confiança, é uma cultura que está ligada ao walk the talk, né? É uma cultura que está ligada a práticas transparentes, a as pessoas entenderem e terem claro o que elas fazem, por que elas fazem, como isso está ligado à estratégia da empresa, como isso está contribuindo para o mundo, para a sua comunidade, né? Então, acho que eu diria assim que acho que resumindo, aonde a gente vê mais sucesso é quando realmente a empresa traz as pessoas para o centro dessa discussão e discutem sustentabilidade, discutem o ESG do ponto de vista das pessoas com ações simples, com ações começa pequeno, né, mas com ações que permeiam a organização inteira, porque isso não é algo de uma área específica, né? O ESG é um ponto que tem que ser trabalhado em todas as áreas da organização. E muitas vezes com práticas, como eu disse, simples, né? Uma área de compras, na hora que vai escolher um fornecedor, o quanto que ele está olhando o impacto desse fornecedor, o quanto ele está olhando a distância que esse fornecedor está da sua empresa. Se esse fornecedor é de um grupo minoritário, tem um CEO, é fundado por um grupo minoritário, e aí você também começa a
a contribuir para a diversidade de uma maneira não só dentro da empresa, com ações afirmativas, com grupos, mas também para fora da organização, né? Acho que, obviamente, toda parceria que envolve o governo é muito importante, né? O governo é muito importante dentro da perspectiva ESG, criando leis, legislações, regulamentos e etc. Mas as empresas têm um papel muito grande, têm um papel fundamental nessa transformação. E aí é qualquer empresa, de qualquer tamanho, a gente costuma pensar sempre em empresas muito grandes, mas todas as empresas pequenas, médias, impactam ali o seu entorno. E eu não tenho dúvidas que, assim, a gente só vai conseguir transformação pelas empresas e por as empresas. Não tem como conseguir a transformação que a gente precisa, na velocidade que a gente precisa, né? Ontem e anteontem, eu estava num evento belíssimo do Pacto Global da ONU, onde a gente estava discutindo a Ambição 2030, né? E o quanto que a gente precisa acelerar. Nós não vamos conseguir, e teve uma frase que eu achei incrível, do Paul Poon. Ele fez uma palestra, para quem não conhece, é o ex-CEO da Unilever, que é um dos grandes embaixadores aí da sustentabilidade dentro das empresas, escreveu um livro fantástico que chama Impacto Positivo, e ele diz assim, que a gente costuma, né, dizer que para chegar rápido, ande sozinho, e para chegar mais longe, ande em conjunto, né, em colaboração. Hoje em dia, a gente precisa os dois, a gente precisa andar rápido e ser muito colaborativo. Não dá para escolher um ou outro. A mudança que a gente precisa fazer precisa ser rápida e precisa ser colaborativa. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer outras empresas para esse lugar, né? E fazer com que elas entendam que isso não é algo só para grandes empresas, para empresas de capital aberto, mas é algo que toda empresa, todas as pessoas, né, podem começar e ter esse mindset de sustentabilidade e de perenidade para o mundo, né? Porque, afinal de contas, por enquanto, só há esse mundo aqui que a gente vive, né? Ainda, quem sabe a gente chega lá e pega um foguete, vamos para Marte, né? Mas, por enquanto, esse é o mundo que a gente tem, né? E a gente tem que melhorar aí no cuidado dele. Com a minha humilde contribuição aqui, eu acho que nós estamos num momento mais de resgate do planeta, não é verdade? Tentando entender a catástrofe que nós fizemos desde a primeira Revolução Industrial. Nós não tínhamos 1 bilhão de habitantes em 1760, 1764, que foi a primeira Revolução Industrial, século XVIII, né? Não existia 1 bilhão de pessoas. Então, olha só que grandiosidade que a humanidade conseguiu fazer, chegar a 8 bilhões em menos de 300 anos, né? Muito incrível. Então, vale a pena repensar, com certeza. E a que modo, né? Que preço a gente está pagando. Muito bom. Roberta, fantástico. Vamos abrir o MBA, gente. Não tem outra escapatória, vai ter que ser. Aproveitar essa massa de conhecimento fantástico que esses queridos estão nos trazendo. Bom, vamos continuar aqui então. Roberta fica por aí também, Lívia, não vão embora, por gentileza. Gostaria de chamar um grande amigo, mais do que um amigo, uma pessoa brilhante, não só dentro do âmbito acadêmico, mas fora também, ações sociais, internacionais, no Brasil, em São Paulo. Aqui, Dr. Gerson Damiani, que nos inspirou também em fazer com que o Hub Channel criasse ou alargasse um pouco mais as suas costas e criasse asas mais fortes e decolasse com esse projeto. E convido ele aqui para ele que se apresente um pouco e falar não só da sua experiência, mas também das ações de ESG, como nós podemos consolidar o ESG a longo prazo, ou seja, como uma iniciativa perene e, mais do que isso, sustentável, como nossas ilustres Lívia e Roberta bem destacaram. E não ficar só no greenwash e ser uma expressão de marketing bonita para que a gente possa aparecer bem na foto. Então, doutor Gerson, a palavra é toda sua. Uma honra e um prazer tê-lo aqui conosco. E obrigado pelo aceite do convite também. Boa noite. Boa noite, caro Felipe. Amigas, amigos, colegas. Quem está aqui me conhece sabe que é um tema que me é muito caro, no qual eu venho trabalhando na Universidade de São Paulo. Acho que mais importante
que eu me apresentar e apresentar iniciativas que vimos fazendo ao longo do tempo. A história nos mostra, me permitam partir do ponto de vista da universidade, eu acho que a universidade conseguiu conquistar, desde algumas décadas já, essa responsabilidade, né, essa parceria, tanto com o setor público, como com o setor privado e a ciência. Esse é um termo que já existe há algum tempo, né, o ESG nasceu ali nos anos 70, onde se criou o conceito de investimento responsável, né, Social Responsible Investing. E, a partir daí, se desenvolveu durante os anos 80, que eu não posso deixar de citar, que para mim, pessoalmente, também foi um momento muito, muito especial, saindo da Alma Mater, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como a amiga Lívia, fui para Berlim, um Berlim ainda com muros, né? Uma África do Sul ainda vivendo sobre o apartheid. Então, essa questão da responsabilidade corporativa social se focava, pela primeira vez, em trazer todos esses 3 pilares, né, que acabo de mencionar, né, os nossos PPPs, questões sociais e de direitos humanos, né, para criar aí um supply chain baseado em ética. E isso continuou se desenvolvendo nos anos 90, onde as considerações atinentes ao ESG começaram a aparecer em estratégias de investimento. Tanto que, quando se fala de ESG, nós temos que lembrar que o E e o S e o G são adjetivos, eles não são subjetivos. Então, se criou essa expectativa que eram critérios ESG. Então, nós estamos qualificando esses critérios que estavam desqualificados, estavam desconexos, estavam necessários para o desenvolvimento de um mundo que partia ali da queda do Muro de Berlim para um processo de união, né? Perdoe-me se eu parto dessa perspectiva aqui do cientista, da universidade. Ao contrário, dê profundidade, por favor. Por isso que é multidisciplinar e multissetorial, para enriquecer, Caro. Eu acho que uma das coisas observáveis que nós vivenciamos, que conseguimos, através da matemática e da física, observar, são os movimentos, né? Então, nós estamos falando aqui do movimento de translação, de rotação, então nós estamos falando de pendularidade, nós estamos falando de multidimensionalidade e de parábolas. Então, vejam a dimensão, vejam a relevância e a profundidade desse estudo. Eu acho que é por isso que essa união das esferas que eu acabo de mencionar, né, da ciência, do mundo da ciência, da universidade, vamos usar isso com U maiúsculo, do setor privado e do setor público, de se unirem para justamente ir ao encontro dos desafios com os quais estamos deparados no dia de hoje, é a melhor forma de nos fortalecermos, né? Então, o conceito ali, ESG, criado em 1998 por Elkington, ele não pode se tornar um conceito puramente de marketing. Por isso que é importante, eu acho que o papel da universidade é muito relevante em estabelecermos métricas que possam sim mensurar essas dimensões que eu acabo de falar, que nos foram propiciadas ali por Galileu, por Copérnico, ao longo do tempo, aquilo que nós temos, mesmo sabendo que as nossas fórmulas matemáticas, elas são axiomáticas, mas elas ajudam que nós tenhamos uma conversa mundial, uma conversa internacional, que nós estejamos falando sobre o mesmo tema e possamos combater os mesmos perigos, ir ao alcance dos mesmos desafios, né? Então, para mim, é uma missão, né? Nós organizamos aqui na Universidade de São Paulo, Lívia Maris esteve conosco quando Serena ainda se chamava Ômega, e trouxe o seu brilhantismo, vimos trabalhando sobre isso. A Universidade de São Paulo está muito dedicada hoje aos critérios de inovação, pelos quais permeiam,
né, as questões de responsabilidade social, se observa nos últimos 10, nos últimos 20 anos, essa responsabilidade social. A governança, o G, é algo que permeia todos, permeia o E, permeia o S, e o Brasil é um trampolim, o Brasil é um ponto de desenvolvimento onde nós podemos, sim, servir como exemplos ao futuro de próximas gerações, de próximas nações, de próximos países, de inclusão, de diversidade e de compartilhar aquilo que nos resta, oxalá que consigamos chegar aí a tempo. Meu Deus, como é que faz para digerir tanta coisa em 10, 5 minutos, doutor Gerson? Fantástico, espetacular. Obrigado, querido. Fica também conosco aqui, porque temos um bom tempo ainda para bater um papo com todos vocês e refletir. Acho que mais do que isso, pessoal, aproveitando essa transição de um keynote speaker para o outro, nós refletimos, na verdade, nosso papel dentro da sociedade, seja na vizinhança, no bairro, no próprio município, e olhar exatamente como os colegas colocaram, o que nós estamos fazendo para que a gente transforme a nossa realidade, não esperar não só do governo, mas também darmos as mãos no sentido mais amplo da palavra. E para isso eu aproveito e convido Ian Unjara, onde eu particularmente falo por mim, Felipe Dalbello, fiquei impressionado com a trajetória desse profissional, além de ter uma humildade incrível, única, uma capacidade de transformação social e também corporativa. Ele ocupa uma altíssima posição hoje na Merck Sharp Dohme, a famosa MSD farmacêutica, e veio aqui hoje trazer um pouco da sua experiência, até porque o tempo, infelizmente, é finito, é uma pena. Talvez a gente faça alguns webinários mais longos, ou então eventos, conferências e simpósios, para que a gente possa escutar essas mentes brilhantes por muito mais tempo. E aí, Ian, fique à vontade. Gostaria muito que você trouxesse não só experiências práticas, se apresente, fique absolutamente em casa, mas na sua perspectiva, como que você acha que as estratégias de ESG, ou seja, como que o desdobramento das estratégias lá no alto comando, na alta direção, na mesa do board, ou seja, na mesa dos comitês e assembleias, podem ser integradas no modelo de negócio? Porque o que a Lívia e a Roberta inicialmente colocaram, que o grande desafio de inserir e concatenar com a cultura da empresa é um grande desafio nesse momento de transformação global, não estamos falando só de Brasil, não é? Como é que, então, as estratégias de ESG, ao seu ver, né, e o que você está praticando também na MSD, que é um gigante, não compromete o desempenho financeiro, para que seja viável e, naturalmente, os acionistas e outras partes possam se beneficiar, não só do plano financeiro, mas também que isso seja uma via de mão dupla, bom para todo mundo, né, transversalmente. Boa noite, muito obrigado pela presença, querido. Obrigado, Felipe. Primeiro, só começar agradecendo o convite e falar que se eu soubesse que eu ia falar depois de tanta gente boa, eu teria levantado a mão e falado primeiro, porque assim, vocês já esgotaram tudo e qualquer tipo de conteúdo. Mas, primeiro, obrigado, de verdade, é uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Como eu falei, né, eu acho que vocês já foram extremamente eficientes, trazendo várias perspectivas de ESG, e aí eu estou falando, quando a gente está falando dos compromissos externos, ODS, meio ambiente, impacto. Então, eu vou tentar me ater aqui um pouco em alguma perspectiva, tentando trazer para fora do que já foi dito, tá? E aí, gente, me perdoem se eu falar um pouco a mais, ou se eu trouxer algum tema que não seja do conhecimento de vocês. Mas, assim, começando, eu me chamo Ian, eu sou advogado também, sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, eu tive uma experiência muito boa, internacional, tive a oportunidade de passar 4 meses fazendo um Leadership Program, né, um Executive Education, na Kellogg University, lá nos Estados Unidos, e também faço parte acho que a Roberta falou, se eu não me engano, que teve recentemente agora com o Pacto Global, então eu faço parte do Comitê do Pacto Global da ONU, especificamente dentro do pilar Raça é Prioridade, e hoje eu estou, né, nessa frente, estruturando toda a área de ESG da MSD, e toda hora eu troco a sigla, né, porque MSD parece ESG e vice-versa, mas eu venho para sentar nessa cadeira para estruturar essa área do zero e trazer um pouco da minha perspectiva e do meu background de formação profissional, mas principalmente pessoal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu não venho de uma jornada na área da saúde e eu também não venho de uma jornada full
trabalhando com ESG. Eu começo minha carreira na Ambev e viro gerente na Ambev, trabalhando com business, passo pela Heineken, passo pelo Nubank. Foi no Nubank, de fato, que eu sentei numa cadeira de diversidade e inclusão, foi no Nubank que eu sentei numa cadeira de ESG, mas desde 2020, eu vou explicar porque eu estou conectando essa fala, eu tenho um instituto. E aí já começo falando sobre um pouco da importância da gente pensar responsabilidade social corporativa de forma intencional. O meu instituto, ele trabalha diretamente com foco em educação e empregabilidade para pessoas negras, tá? Que a gente sabe que é um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil, um dos maiores problemas que, na minha perspectiva, tá? Talvez seja o maior problema estrutural, e aqui eu não estou falando só do racismo estrutural, estou falando de estrutura como um todo, e eu fundo ele em 2020 porque a minha trajetória enquanto sendo uma pessoa negra no Brasil, obviamente ela não foi fácil, mas eu tento também compartilhar um pouco dentro desse instituto, um pouco da minha experiência, para que também outras pessoas conseguissem minimamente ter um pouco de acesso. E falando de acesso especificamente, e já conectando aqui sobre responsabilidade social corporativa e tentando trazer para exemplos mais práticos, hoje eu estou nessa cadeira na MSD e talvez uma das nossas maiores prioridades é tentar entender como, através da implementação de ESG dentro da estrutura do negócio, especificamente falando dentro da estrutura da MSD, a gente consegue promover mais acesso. E aqui eu estou falando acesso à saúde. E aqui é muito importante a gente pensar que, quando a gente fala em estruturar uma área de ESG, quando a gente fala de pensar ESG, quando a gente fala de conectar nos 17 ODS, focar na Agenda 2030, a gente precisa entender que a gente sim está falando de acesso, a gente sim está falando de meio ambiente, de saúde, a gente está falando de governança, mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás para entender que falar dentro desse contexto que aqui estamos todos nós, talvez seja um contexto muito mais fácil de ser falado, porque são pessoas que são super interessadas pelo tema. Hoje ainda, a gente tem um grande desafio quando a gente pensa ESG para as grandes corporações, e aí eu concordo muito com o que a Roberta falou, tá? Existe uma responsabilidade social corporativa muito importante se a gente quiser, de fato, fazer a transformação. Eu acredito muito também que as empresas elas têm um papel fundamental para atuar como uma ferramenta, de fato, e potencializadora dessa transformação que é necessária. Só que dentro da empresa tem pessoas. E é muito importante a gente entender que pessoas têm background diferente, estrutura diferente, ponto de vista diferente. Até pouco tempo atrás, ESG era chamado de sustentabilidade. Sustentabilidade era tratada simplesmente na perspectiva ambiental. Pouquíssimo se falava sobre a perspectiva social, que é quando a gente acaba impactando, quando a gente fala de pessoas. Então é importante a gente dar um passo atrás e entender qual é os principais desafios para a gente pensar de ESG, mas na perspectiva de empresa, quais são esses principais desafios que a gente acaba enfrentando. E aí eu estou falando de engajar os stakeholders, já respondendo a sua pergunta, Felipe, que você fez no início. Como é que a gente traz ESG para a estratégia da empresa? Como é que a gente engaja, por exemplo, um board? Como é que a gente engaja um C-level a entender que ESG sim é uma vantagem competitiva e que, se a gente não fizer ESG, e aí saindo da parte mais conceitual e vindo para a parte mais tática, mais estratégica, mais excepcional, que se a gente não fizer ESG de fato na prática, a gente vai ter vários impactos enquanto negócio, impactos negativos. Não estou falando só de reputação, e tenho certeza que vocês acompanham vários exemplos. Eu estou falando, por exemplo, de no médio prazo, a gente poder, por exemplo, perder talvez um dos maiores ativos de uma empresa, que é a pessoa, que é o talento. Hoje a gente está exatamente no momento que é o conflito geracional. A gente está a geração Y, a geração Z, a gente está com os milenares, a gente está com todo mundo no mesmo bolo. Então, assim... É uma sobreposição, né? Desculpa, é uma sobreposição geracional. Isso tem sido muito debatido. Como é que a gente, inclusive, transita eles conosco, nós com eles, e assim vai, porque são 4 gerações no mercado de trabalho hoje. Estou enganado ou me corrija? Não, você está certíssimo, mas acho que o ponto a gente está numa crise geracional, é muito importante a gente parar para pensar nisso, mas a gente também tem que entender que hoje somos nós, enquanto geração Z, milenares, geração Y, que estamos no mercado de trabalho. Só que, se as empresas quiserem ter sustentabilidade no médio prazo, elas precisam começar a fazer a cama para a geração que está vindo, porque esses são os talentos do futuro. Só para vocês entenderem, tá, a título de curiosidade, a título de números e exemplos práticos, até 2025, 30, não sei exatamente, mas, enfim, nos próximos anos, a geração Z, ela já vai fazer parte de grande parte do mercado de trabalho. A gente está falando que a renda motora
falando de Brasil, vai estar na mão da geração Z. E essa geração Z, e aí eu não estou entrando no discurso se é certo ou errado, mas é a geração que está escolhendo se vai trabalhar numa MSD da vida ou se vai preferir trabalhar numa startup ou se vai preferir largar tudo e fazer um mochilão pelo mundo. Então, assim, a gente está falando aqui do potencial de talvez lá na frente empresas não terem sobrevidas porque estão perdendo os principais talentos. E sim, a gente precisa se modificar para a gente conseguir manter o que a gente tem, mas se adaptar, porque a gente sim está falando sobre adaptabilidade a uma próxima geração que tem vindo. E aqui acho que eu tenho outro ponto que é super importante, né? Por que não fazer ESG, que é essa pergunta que eu me faço toda vez que eu vou conversar com alguns stakeholders, é a pergunta que eu tento trazer para a mesa, né? Por que não fazer ESG, de fato, é um risco para o negócio? Eu acho que a pergunta não é perguntar por que ESG é importante, é por que não fazer risco para o negócio, né? Então, aqui a gente está falando, por exemplo, como bem disse, né, de talentos, aqui a gente está falando, de fato, de trazer inovação, aqui a gente está falando de um tema que não é discutido quando a gente fala de ESG, que é como é que a gente pensa ESG sob a perspectiva também de diversidade e inclusão, né? 56% da população do Brasil é negra, mais de 50% da população do Brasil são mulheres, e essas pessoas, esses atores, eles não estão na mesa de discussão. De fato, esses atores não estão na mesa de discussão. E como é que a gente quer falar de ESG? Como é que a gente quer falar de empresas socialmente responsáveis, ambientalmente responsáveis, que olha para pessoas, se a gente não traz, de fato, esses interlocutores para a discussão? E aqui, já conectando na pauta de ESG, eu digo que é extremamente importante a gente olhar sobre essa perspectiva, porque como bem a Lívia trouxe, trazendo a perspectiva de ambiental, hoje um dos maiores impactos que a gente tem, eu vou dar um exemplo de catástrofe, eles acabam acontecendo, por exemplo, em lugares socialmente vulneráveis. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né? Quem são esses atores que moram nesses lugares socialmente vulneráveis? Normalmente são pessoas de classes sociais mais baixas, pobres, em sua grande maioria preto. E aí entra um tema que é super importante a gente discutir, que é o racismo, por exemplo, ambiental. Estou trazendo esses detalhes, estou trazendo esses exemplos e de forma muito prática Claro, por favor. e objetiva, porque falar de ESG, e aí eu estou trazendo a minha perspectiva, tá? É soft, é legal, é o tema do momento. Do momento, não só do momento, né? Aqui, enfim, eu achei que era do momento em 2023. Eu tô acreditando, eu quero acreditar que a gente vai continuar surfando essa onda de falar de ESG, mas de alguma forma eu sinto que a gente também está sendo esvaziado em alguma outra perspectiva. Mas, de fato, a gente não pode olhar ESG só pela perspectiva do soft. A gente precisa olhar ESG pela perspectiva intencional. A gente precisa construir ESG para as pessoas que, de fato, para os nossos interlocutores que, de fato, vão fazer parte desse processo. A gente precisa construir ESG e entender que sim, é inovação, sim, é um fator competitivo, sim, quando a gente olha para a Agenda 2030, para os 17 ODS, a gente precisa, sim, cumprir esses compromissos, mas a gente precisa entender, cara, quem são as pessoas impactadas. E aí, num outro lado, conectando a estratégia de negócio, como é que a ESG pode ser extremamente competitivo? Vou dar um outro exemplo. Para quando a gente pensar em inovação, porque se a gente pensa em inovação, a gente pensa em construir produtos para um cliente. Se a gente pensa que a gente vai construir produtos para um cliente, a gente precisa entender que a gente está construindo produtos para o cliente, para o consumidor brasileiro. Não colocar um monte de gente na sala, a maioria homem, branco, heterossexual, que vai discutir ESG ou inovação ou novos produtos como se fosse um público da Suécia. A gente sabe que não tem. Então, estou trazendo essas provocações. Acho super interessante, toda vez que eu participo de rodas de conversas como essa, de falar sim ESG sobre a perspectiva ambiental, super importante, sobre a perspectiva de negócio, falar sim sobre ESG, sobre a perspectiva social, e está vindo esse tema social, né, que está cada vez mais relevante, mas para que a gente também tenha esse red flag, né, de garantir que a gente está, de fato, tendo construções, ações intencionais e construtivas. E aí, para finalizar, tudo isso que nós quatro aqui falamos... Sem pressa, Ian, sem pressa, no rush. Sem pressa. Obrigado. Tudo Fica isso aqui tranquilo. que nós quatro falamos é muito cara. importante que a gente tenha como base, ou pelo menos coloque dentro do guarda-chuva, do G, né, do ESG, que é a implementação de um modelo de governança estruturado, organizado, mas principalmente para que a gente garanta que a gente vai ter sucesso no final, que a gente consiga dar visibilidade e transparência do que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Não estou falando que é simples, não estou falando que é fácil, obviamente tem vários desafios e gargalos, e novamente vou repetir, pessoas nesse meio do caminho, mas se a gente quiser, de fato, ter uma transformação ambiental, social, e seja lá o que for que a gente quiser colocar dentro
dessas 3 palavrinhas, dessas 3 letrinhas de ESG, a gente precisa, de fato, colocar intencionalidade. E aí, no contexto que a gente está falando de conectar ESG com o negócio, business, dinheiro, money, a gente precisa ter métricas e metas atingíveis, métricas e metas que a gente consiga dar visibilidade, alcançáveis, e métricas e metas que sejam publicizadas e transparentes, porque aí sim, aí a gente está falando para dentro, a gente está falando para fora, e a gente está deixando claro para todo mundo que, de fato, há uma intencionalidade por trás. Volto a falar, é muito fácil eu chegar aqui e falar tudo isso, porque a gente sabe que na prática e no dia a dia é muito mais difícil. Mas o tema é muito gostoso de ser falado. Todos nós que estamos aqui, a gente sabe que é interessante e é gostoso de ser falado. Dado isso, que é gostoso de ser falado, é muito importante também que a gente, dentro do nosso contexto social, todo mundo aqui que está nos ouvindo, também tenta pensar um pouco out of the box, né? Um pouco fora da caixa, para que a gente consiga aterrissar e das 10, 20, 100 coisas que a gente coloca como prioridade quando a gente fala de ESG, se a gente conseguir complementar 3, 4, 5, já é uma vitória dentro de um contexto que a gente sabe que é super desafiador. Então, gente, obrigado pelo espaço. Eu sei que eu ia falar, eu tinha colocado aqui para eu falar 6, 7 minutos, estou passando aqui de 10, mas eu só queria deixar essas reflexões aqui para que a gente conseguisse ter, de fato, não só profundidade, mas que a gente saísse daqui com reflexões super importantes que a gente possa levar para o nosso dia a dia. Obrigado, gente. E na verdade, eu acho que encontramos assim a palavra que seria nós sempre, né? Acreditamos que talvez esse webinar seja um dos mais relevantes do ponto de vista de diversidade e transversalidade de 2 aspectos principais, de gerações que estamos aqui. Olha que interessante, você acabou de nos dar um ótimo insight. Setores da economia, nós temos farmacêutica, energia, serviços, universidade, e tantos outros ilustres que, infelizmente, eu tive que pedir para fechar a câmera, tanta riqueza de conhecimento aqui que a gente está, que é um dos objetivos do Hub, multiplicar e estimular pensamento crítico, para que isso vá para a sociedade de alguma maneira e nos retorne em forma de ações, em forma de provocações, e naturalmente isso tem que chegar até as políticas públicas, haja reflexo. A população brasileira ainda dorme, ou é um pouco mais dormente, de ações que não atingem a ela, quando a gente fala de classes sociais. Então, muitíssimo obrigado. É uma provocação muito válida, no bom sentido, a provocação, quando a gente coloca aqui, para justamente sacudir nossos pilares aqui, que todo mundo fica acomodado, de repente, na sua zona de conforto, ou então dentro da sua, meritamente conquistado, mas assim, não estimula esse pensamento crítico da amplitude que são essas ações, não podem ficar naturalmente só no greenwash. Bom, pessoal, um comentário breve com vocês aqui, só lembrando que nós temos aqui uma prática no Hub, que é estimular com que todos que estão investindo tempo e energia em participar e acompanhar os nossos webinários, escrevam no chat, participem, estimulem os nossos keynote speakers a interagir com vocês. Então, Analgisa, me ajuda, por favor, porque, de novo, você tem muito mais propriedade em conduzir essa fala e fazer essa costura comigo. Temos perguntas aí dos nossos queridos e, caso haja, pedir para ele participar, abrir a câmera. Claro, na verdade, Felipe, é como a gente já comentou, né? Esse é um espaço aí para ter uma conversa e, claro, trazer vocês para a conversa é muito importante, né? Afinal de contas, é o propósito desse webinário aqui. Aliás, não só o propósito desse webinário, como a gente já chegou a comentar aí com vocês, a gente tem o Hub Channel, que é essa comunidade, né? Então, antes de falar um pouquinho do Hub Channel, só mais uma vez convidar aí o pessoal, inclusive se alguém tiver o pessoal da técnica quiser colocar aí para ilustrar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do Hub Channel sim, até para, de repente, o pessoal entender um pouquinho do que se trata. Mas, mais uma vez, eu reforço para vocês participarem, inclusive, Kaminski sempre comentando aqui, obrigada, ele que é educador aí, e está participando com a gente, tem também a Paula Barbosa Coelho, que acabou de concordar, inclusive, aqui com o Ian, tecendo também um comentário, daí, Felipe, eu deixo isso para você retomar essa conversa na sequência, tá bom? Bom, eu acho que vamos falar um pouquinho do Hub, então, para o pessoal entender mais ou menos como funciona, assim. O Hub Channel é uma comunidade super importante nos dias de hoje, né, e vocês podem sentir isso aqui. É um ecossistema, como a gente já comentou, internacional, inclusive, digital, de negócios, de conteúdo, de aprendizagem executiva,
né? E claro que, falando do Hub Channel, a gente tem encontros de networking, mentorias, consultoria empresarial, encontros como esse, né? Agora esses webinários, workshops, e sobre diversos temas em diversas áreas, gestão empresarial e inteligência artificial. Já falamos disso e vamos falar de novo desse assunto, governança, né? E ESG, que é o tema de hoje, enfim. E com vantagens competitivas, como rede de relacionamento internacional, desenvolvimento pessoal, comercial, intelectual, esse núcleo confiável para oportunidade de negócios e acesso a grandes especialistas, como que a gente está tendo na noite de hoje. Inclusive, mais uma vez reforçando, aproveitando a oportunidade, fica aí o convite para vocês enviarem perguntas, participarem da conversa, tecerem comentários a respeito, de repente dividir um case, alguma situação a respeito do tema, né, que a gente está abordando aqui. Bom, esse é um ponto, falar um pouquinho sobre a comunidade, a gente vai deixar aqui também um link daqui a pouquinho no chat, para que você possa conhecer um pouco mais, aí só se inscrever ali que a gente manda para vocês todas as informações, e eu vou aproveitar para agradecer os nossos parceiros, porque claro que a gente não faz nada sozinho, e a gente sempre aprende muito um com o outro, e nessa iniciativa a gente conta aí com o pessoal de uma plataforma educacional, que é a SEI, né, e também o pessoal da LexisNexis. Aliás, pelo que eu fiquei sabendo, acho que a gente tem até um vídeo aí para você entender um pouquinho mais sobre a LexisNexis. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo rapidamente aí, vamos ver se a gente consegue ouvir, vamos lá. When it comes to due diligence, it's important to have high standards, especially for evaluating risk. Introducing the most diligent due diligence solution, Nexus Diligence Plus. Comprehensive, yet intuitive, Nexus Diligence Plus sets a higher standard for assessing risk at scale, empowering your organization to identify business risks thoroughly and responsibly. How can Nexus Diligence Plus take your due diligence to a higher standard? Identifying risk before it happens is critical for avoiding costly fines, sanctions, or worse. Nexus Diligence Plus connects you to an unrivaled collection of news and data that allows you to quickly and thoroughly vet third parties, map relationships, and develop comprehensive risk profiles. Less time on due diligence research equals more time analyzing results. Nexus Diligence Plus delivers comprehensive results exponentially faster, empowering you to identify risks and red flags quicker than ever before. Nexus Diligence Plus streamlines your research with high-volume, scalable searching capabilities. Upload unlimited entities and generate trustworthy reports faster and more efficiently. From there, access a condensed view of your data to annotate, refresh, set alerts, and export. It's time to supercharge your due diligence strategy. Try Nexus Diligence Plus today. Muito bem. Bom, como eu disse, para você saber um pouquinho mais, a gente vai disponibilizar aí no chat também um link para você se inscrever e a gente manda mais informações para você entender melhor esse ecossistema. Mas eu acho que aqui dá para sentir bem, não é isso, Felipe? Aliás, eu acho que está na hora da gente retomar, porque parece que tem pergunta e tem alguns comentários aí que você pode somar e continuar essa conversa tão boa. Temos sim, Dal. Obrigado mais uma vez, obrigado a LexisNexis também, a SEI, da Otimize TI, pela parceria e nos apoiar por essa iniciativa. Bom, acho que chegou um momento importante nosso aqui de trazer à luz os comentários, algumas perguntas, dúvidas dos nossos queridos participantes. Kaminski está por aí? Consegue abrir a sua câmera, querido, por gentileza? Boa noite, caro. Grande Felipe, como é que Tudo bom? Prazer enorme, que honra. Kaminski é um grande executivo, educador, estudioso, pesquisador. Se eu fizesse aqui, não foi ensaiado, gente, pelo amor de Deus. Kaminski inclusive, a referência nacional e internacional. Ele vai falar um pouquinho com ele. Não é palestrante, poderia estar e estará conosco, mas o que nos motivou a abrir aqui é que você contribua. O Hub, na verdade, tem esse propósito, que a gente traga também insights de vocês, que são as grandes motivações de estarmos aqui hoje conectados. Fique à vontade de endereçar para quem você achar de direito aí a sua pergunta. Aí depois, se não me engano, tem mais uma pergunta, mas take your time, vai devagarzinho. Faça a sua pergunta aos colegas aí. Pelo convite, foi um prazer conhecê-lo em Goiânia, 2 semanas atrás. Prazer meu. Convite interessante muito o que Lívia, Roberta, né, o Ian falou,
o pessoal aí, todo mundo aí. E a gente sabe da importância dessa questão da educação. A minha área é educação, então a ODS 4, Educação de Qualidade. Hoje eu sou vice-presidente do Parlamento Mundial de la Educación, é presidido por um argentino, né, Gabriel Pirato, e o grande desafio é a transformação educativa. E a gente está vendo que para a gente conseguir alcançar esses 17 metas e objetivos aí, a gente tem que ter uma educação a nível global, né? Nós temos ainda muitas dificuldades nesse sentido. E aí, Roberto, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala é quando você falou o seguinte, se é impossível que ninguém nunca ouviu falar sobre ESG. Muita gente, infelizmente, não ouviu falar sobre ESG. É muita gente em determinado local. E outra coisa, a questão que eu acho que é de grande importância é a questão da reciclagem. Eu vivenciei em determinada cidade um condomínio vertical, a gente separava tudo direitinho, colocava num determinado local, aí você não tinha quem pegar a coleta, o município não tinha coleta seletiva, tem vários processos. E eu tenho uma experiência fantástica em Itacaré, extremo sul da Bahia, lá no sul da Bahia, eu trabalhei lá, onde o prefeito, que a gente está falando aí de executivo, se a cabeça maior pensante não comprar ideia, nada vai para frente. E o prefeito de lá conseguiu acabar com o lixão da cidade, porque ele encabeçou todos os processos. Ele fazia parte de tudo, e recebeu até um determinado prêmio aí nacional. Então, é a importância assim, de trabalhar com executivos em todas as classes sociais, em todas as etnias, etnias e assim por diante, e deixar só agradecimento ao Felipe, né, desse processo aí, todos vocês aí que a gente está conhecendo, e realmente, sem educação, se a gente não conseguir educar as pessoas, a gente não consegue atingir as outras 16 metas. Né? Então, a educação, para mim, é um ponto de referência, é um ponto de relevância, e eu acredito que com ela, sim. E esse é o grande desafio mundial que nós temos. Né? Um grande abraço e parabéns aí a todos os palestrantes. Muito bom. Paula também está por aí, Paula? Desculpa que eu não consigo ver todo mundo, é muita gente na sala, então. Paula Barbosa, você fez uma pergunta aqui conosco, seria bacana também, caso você queira, naturalmente, né? Democrática. Não? Eu vou até te interromper um pouquinho, na verdade a Paula tá, só que ela está em trânsito, então por uma questão, né, ela está acompanhando a gente, ouvindo toda essa conversa, então ela está super ativa, participando, realmente fez um comentário muito bacana, não sei se você tem acesso aí, eu acho que já foi encaminhado para você, e inclusive colocando uma questão que eu acho bem bacana a gente repassar aí e trazer para essa conversa. Ela só não abre a câmera porque está em trânsito, e claro, prudente, né? Sim, vamos lá então. Paula, obrigada. Joia, vamos direcionar então a pergunta da Paula então, gente, aqui, vamos lá. Bom, a Paula pergunta o seguinte: concordo com o Ian, como fazer com que a ESG seja um veículo que integre novas gerações, para que exista força motriz de trabalho para daqui a 10 anos? É uma pergunta. Uma vez que as nossas gerações já não querem assumir cargos de liderança, quem será o porta-voz de tudo o que vem ocorrendo? Ou seja, né, quem que é o interlocutor? É isso que eu estou entendendo. Será que são duas perguntas em uma. Quem será o porta-voz de tudo que vem ocorrendo? E será que a própria ESG, o conceito, naturalmente, né, não pode ser um veículo integrador? Aí eu deixo aberto para todos vocês. Né? Ela pegou o recorte do Ian, naturalmente, mas Lívia, Roberta, Gerson, Dr. Gerson e Ian façam. Repito aqui, então, duas perguntas. Né? Quem será o porta-voz de tudo que vem ocorrendo dentro do contexto do ESG? E será que a própria ESG pode ser um veículo integrador? Né? Ou seja, das motivações do trabalho, eu entendi. Acho que sobre isso tudo tem um trabalho, as gerações, foi o que o Ian colocou muito bem. Alguém quer colocar? Eu acho que eu entendi a pergunta dela aí, que o pano de fundo, de fato, fica esse conflito geracional que a gente está passando. Acho que aqui a gente tem dois grandes desafios, né? Primeiro é entender, como eu falei, né, como é que as empresas vão também entender que a gente está num processo de mudança e adaptação, e adaptabilidade é extremamente importante. A sociedade que a gente tem hoje é totalmente diferente da sociedade que a gente tinha 30 anos atrás, e com certeza o corpo, as pessoas que estão dentro da empresa também. Ou seja, existiu uma evolução, uma adaptação para o que a gente tem hoje. O ponto é a gente entender como é que a gente vai se adaptar, e aí a gente, que eu digo, nós que estamos sentando nas cadeiras das empresas, entender que a gente precisa fomentar o caminho para que essa empresa que a gente está trabalhando, enfim, essas empresas continuem tendo sobrevida lá na frente. E aí, do outro lado, eu super entendo o fato da geração atual
que está querendo ou está escolhendo não trabalhar, ou se vai trabalhar numa startup ou não querer cargo de liderança, mas até aqui, e aí talvez eu escrevi um artigo sobre isso, eu nunca publiquei, mas até esse tipo de análise, entendendo qual é, eu sempre falo, né, que geração é essa, né, que está escolhendo trabalhar, porque se você for bater lá no Paraisópolis e perguntar se o menininho de 18 anos que está lá, se ele vai escolher ou não trabalhar, provavelmente ele ia falar que, cara, óbvio que eu quero, né? Então, essa discussão dentro da geração, do que é a geração Z, é importante ser discutido. E aí que tá. Como é que a gente também coloca energia para dentro dessas pessoas que têm essa média de idade, 19, 20, sei lá quantos anos tem, entender que existem outras pessoas de 19, 20, tantos anos assim, que também querem trabalhar. Entendeu? Não estou excluindo essas outras. Pelo contrário, estou incluindo essas outras. Mas é uma discussão que eu acho que não tem... Eu não tenho uma resposta assim fechada. Pelo contrário, eu tenho várias respostas e várias perguntas e várias críticas e vários comentários. Mas eu acho que é importante a gente fazer essas provocações. Mas acho que assim, o principal é entender como é que as empresas se adaptam. Acho que esse é o grande ponto. E aí, Isso, muito bom. Vamos lá, Roberta, vamos lá. Agora ficou queria te bom. Roberta, complementar, porque Lívia. eu acho que isso isso é bem importante, né? Primeiro, acho que sempre quando a gente traz esse assunto de outras gerações, etc., que, óbvio, existe, está aí, né? Mas acho que é muito importante o que você falou, que a gente sempre traz dentro da nossa bolha, né? Da nossa bolha de pessoas que tiveram educação e que estão aí podendo escolher, né? Fazer mochilão, enfim, trabalhar ou não trabalhar, o que não é a realidade da grande maioria da população, né? E aí, obviamente, não há outro caminho a não ser educação, né? Na verdade, eu diria que tem mais do que educação. Educação, uma liderança que seja corajosa, que tenha empatia, que entenda a realidade e que realmente assuma esse papel de que tem responsabilidade nisso, né? Que ela também faz parte desse impacto e que ela pode trabalhar a educação, né? Então, ninguém pode se isentar dessas responsabilidades. Então, acho que tem uma coisa, aliás, acho que duas coisas assim, quando eu comecei a trabalhar com SG, entrar nesse mundo do SG, que me tocou assim muito. Uma é o que você falou de intencionalidade, né? Saber por que a gente faz o que a gente faz. Outra é a responsabilidade com toda a sua cadeia de valor. Então, com os seus candidatos, com as pessoas que estão entrando na empresa, assim como os seus terceiros, os que prestam serviço para os seus terceiros, e aí vai, né? Porque você é responsável por isso, não dá para dizer aqui dentro da minha empresa está tudo ok, e você aí está deixando um mar, né? Vamos dizer assim, de sangue atrás ou na frente dessa cadeia, né? Então, eu acho que essa responsabilidade é importantíssima. E para isso tem um outro ponto que é ter métrica, né? Que você também falou, Ian. E assim, a gente precisa medir. Não dá para a gente mudar, não dá para a gente assumir compromisso se a gente não tem métrica, se a gente não mede e assume o compromisso do que a gente vai mudar. E aí precisa ter muita transparência, né? E estar disposto a assumir compromisso. Por isso que acho que essa liderança corajosa é fundamental nisso, porque você vai ter que assumir compromissos que não vão ser fáceis de chegar lá, que talvez você nem consiga, mas que você mostre que caminho que você está tomando e você assuma esse papel, né? E você se mostre como um questionador do status quo da nossa sociedade, da onde a gente vive, do que a gente faz, por que a gente faz, né? E a gente, sei lá, fala, não é assim que eu quero, né? Não é assim que eu quero trabalhar. Então, eu gosto sempre de citar, assim, até um exemplo, acho que o Great Place to Work, o ecossistema, de um modo geral, a gente é bastante rebelde em alguns pontos, né, no sentido de questionar mesmo por que a gente faz assim, e a gente muda,
né? Então, há pouco tempo atrás, no momento do Covid, a gente resolveu despedir a nossa sede para manter todas as pessoas, e a gente hoje trabalha todo mundo em home office. Obviamente, a gente ouviu todo mundo antes de fazer isso, a gente criou um processo para fazer isso que foi super legal, inclusive fazendo doações e também fazendo leilão das coisas que a gente tinha no prédio. Você imagina isso acontecer, gente? Foi incrível, foi assim... Fico me imaginando num contexto desse, até 3 anos atrás, é tudo fixo, móvel, concreto. Não é? Incrível. Obviamente, a gente deu condição para as pessoas, que acho que isso é bem importante, né? Porque a gente fala de trabalho de home office, e daí fica vendo pessoas, sei lá, na beira da piscina, numa casa imensa, com ar-condicionado, né? E aquelas pessoas que às vezes moram num cômodo com vários parentes e que precisam trabalhar home office, né? Que muitas vezes ainda é melhor do que pegar 6 horas de condução, 4 horas de condução para chegar, mas a gente tem que entender as realidades e ter empatia. E para isso a gente tem que ouvir as pessoas. Não tem como entender as realidades se a gente não ouvir as pessoas e, enfim, tomar ações que sirvam para elas, né? E não porque a gente acha que que faz sentido para a gente, o que é melhor para a gente, né? Então, essa liderança corajosa, acho que faz muita diferença. Sobretudo em países em desenvolvimento, né? Então, mais ainda, onde tem as diferenças, onde tem as distorções sociopolíticas, econômicas, que não vale a pena, que aqui a gente não vai discutir também bandeira partidária, ao contrário, a gente quer estimular soluções para o nosso país, né? De verdade, não é uma meta ambiciosa, não, ao contrário. Acho que dentro dos nossos núcleos, o doutor Gerson sabe muito bem, aproveito o recorte da Roberta, então, chamo Lívia e o doutor Gerson. Claro, Lívia, mais dentro do plano corporativo, naturalmente o doutor Gerson navega tanto em um contra o outro, mas direcionar para a Lívia é o seguinte, Lívia, dado que o Ian colocou, que gerou tanta discussão, mas que faz parte também, né, das iniciativas estratégicas, objetivos, metas de vocês nas corporações. Conta um pouquinho para a gente aqui, então, de maneira prática, né, como você muito bem ilustrou no início, como é que a sustentabilidade, então, pode ser incorporada na estratégia corporativa, como vocês fizeram na Serena? Eu acho até que, puxando o gancho aqui do tema social, que foi tão provocado aí por todo mundo, inclusive pelo Ian, eu acho que um projeto de energia renovável, ele se instala numa localização em função da existência do recurso natural, né? Então, diferente de várias outras indústrias e setores da economia que escolhem a localização por uma questão, muitas vezes, logística ou proximidade de uma matéria-prima que pode acabar e fazer com que aquela planta industrial, né, mude de localização, um projeto de energia renovável, ele está ali por conta do recurso natural que não muda. Então, você entra numa localização para ficar por pelo menos 25, 30 anos, que é o prazo que você tem a outorga do governo e que você tem a obrigação de entregar aquela energia, né? Então, é um tipo de negócio que ele te provoca a sustentabilidade, porque assim, vou chegar num lugar remoto, construir o meu, né, projeto de energia que envolve um investimento muito alto, né, uma atividade de capital intensivo, me desenvolver numa comunidade e a comunidade não vai se desenvolver, né, isso não é justo, e mais que justo, não é factível na prática, porque quando você constrói um projeto, você leva profissionais qualificados para trabalhar lá, né? O ideal é você conseguir contratar mão de obra qualificada. Nesses locais, é muito comum não ter uma mão de obra qualificada. Então, você traz profissionais de fora. Para esses profissionais de fora irem para lá, são lugares que muitas vezes, por exemplo, a gente tem planta no local que fica 7 horas de carro de Salvador, indo para o interior da Bahia. Então, como é que você atrai bons profissionais para morarem lá, se não tiver boas escolas para os filhos desses profissionais, se não tiver uma estrutura hospitalar, se não tiver uma infraestrutura de estrada para você chegar? Então, não só é justo você chegar numa localização dessa e desenvolver a comunidade, como também ela é necessária para que seu negócio tenha sustentabilidade, para que as pessoas queiram trabalhar lá.
para que você precisa, ao longo desses 30 anos, levar diversos prestadores de serviço para fazer manutenção em turbina, assim, se não tiver hotelaria, restaurante, você não tem uma infraestrutura mínima para desenvolver o seu negócio. Então, é muito importante, e aí, tanto para existência do seu projeto nessas localizações, como também para você criar uma comunidade que se desenvolva, que tenha um relacionamento não só pacífico com o seu projeto, mas de ganha-ganha mesmo, de desenvolver, você desenvolve e ganha o seu, né, oferece seu lucro naquela localização, enquanto a comunidade também se desenvolve, fazer isso de uma forma planejada. Então, até dando exemplo de um projeto que a gente fez no Maranhão, depois dos Lençóis Maranhenses, né, bem no litoral, e não tinha estrada para chegar lá. Então, ia de bug, né, a gente começou o projeto de bug, mas assim, para levar aquelas torres eólicas que a gente vê em vídeo, assim, enorme, pás enormes, a gente teve que construir, a gente pavimentou uma estrada, o governo asfaltou depois, posteriormente, a estrada, e um município que ficava totalmente isolado, passou a não ser mais isolado, passou a ter uma estrada que ligou ele a uma cidade maior, e depois que depois leva a São Luís do Maranhão. Com isso, a gente viu a criação de inúmeros comércios nessa estrada, né? Olha que bacana. A gente fez um levantamento de impostos pagos, é claro que na fase de obras você tem muito pagamento de imposto. Sim. Então, a gente saiu de um município que tinha uma coleta de impostos de R$50 mil no ano, para 8 mil no ano, R$50 mil no ano, para 8 milhões de reais no ano. Depois que passou a fase de obras, a gente reduz muito o imposto que a gente paga, mas a nossa contribuição seguia assim de 1 milhão de impostos, e ao longo dos anos a coleta de impostos passou a ser de 2 milhões e uma curva que foi subindo, ou seja, passou a existir uma economia naquela localização que não existia antes, porque os comércios, hotelaria, restaurante, academia, passou a existir ali naquela localização por uma demanda daquele projeto que chegou, e essa demanda começou, esse comércio, essa economia que passou a existir, passou a pagar impostos. Com os impostos, começou a se gerar uma infraestrutura. Então, não tinha um posto de saúde, passou a ter um posto de saúde, por demanda da comunidade. Passou a ter, teve um plano de urbanização, e de asfaltamento de algumas estradas, conseguiu gerar um saneamento básico com parte daquele pagamento, porque tem uma parte que, de fato, você precisa de um planejamento público, Difícil a iniciativa privada, você consegue ajudar reformando uma escola, criando um centro de educação, mas saneamento básico, coisas que... Tem uma parte de infraestrutura que tem que vir um planejamento público para você estruturar de uma forma definitiva. Então, eu acho que é um pouco ingênuo achar que é possível viver num mundo de tamanha desigualdade, sabe? Se você não investir no social, você não vai criar um ambiente onde a sua empresa e os seus funcionários, o seu time consiga sobreviver. Você não vai conseguir atrair profissionais, você não vai conseguir ter um ambiente pacífico e seguro para todos, você não vai conseguir contratar mão de obra local e fazer com que aquela mão de obra se desenvolva e tenha um espaço que seja sustentável para todos. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto em que as empresas estão começando a entender, que desenvolver a comunidade não é fazer um projeto social e ajudar alguém, é se ajudar, é ajudar a empresa a estar num ambiente em que a sua atividade tenha uma jornada mais positiva, e o próximo passo seria conseguir precificar isso, Excelente. Doutora Lara e doutora Lívia, deixa eu aproveitar, Lívia, fica conosco aqui antes de irmos para o doutor Gerson. Doutora Lara, você está por aí conosco?
A pergunta é ultra pertinente. Boa noite. Faz um match perfeito com o exemplo que a Lívia nos colocou aqui. Lara, muito bem-vindo, doutora. Obrigado pela sua presença. Uma honra. Agradeço. Quanto tempo que não nos encontramos aí também, mas sempre virtual, em contato de qualquer maneira. Fique à vontade. A ideia é que vocês sejam, né, os protagonistas aqui desse encontro. A palavra é sua, doutora Lara. Muito obrigada, professor Felipe, professor Gerson, pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com todos. Gostaria de parabenizar, né, as ilustres palestrantes e o ilustre palestrante Ian. Nossa, como estou aprendendo. Para mim está riquíssima essa live. Doutora Lívia, como vai? Prazer. Bom, já conheço do segundo fórum de ESG, na Poli. Eu tive a oportunidade de fazer essa transcrição da sua fala. Foi riquíssima. Não sei se a doutora lembra de mim. Mas meu nome é Lara Prazer de reencontrar. Prazer, obrigada. Meu nome é Lara Milani, sou advogada, faço mestrado na Poli, na área de energia elétrica, que, assim, estou apaixonada. A minha especialidade é direito tributário, mas estou agora querendo migrar para a área de energia. E a minha tese de mestrado, ela tem como tema riscos contratuais na compra e venda de energia na perspectiva do Dispute Board, que é um meio alternativo de resoluções de conflitos. Por conta na execução contratual, como a doutora bem sabe, há vários riscos, né, climáticos, financeiros, operacionais, e eu não encontrei nada que diz respeito, atualmente, à utilização do Dispute Board na compra e venda de energia no mercado de ambiente livre e regulado, somente em infraestrutura. Então, eu fico curiosa em saber se as empresas de geradoras, comercializadoras estão utilizando o Dispute Board. Eu ainda não fui para a pesquisa empírica, somente ainda analítica, né, descritiva. Eu já fiz a minha qualificação e no segundo semestre apresento a tese, né, final, a banca. Bacana, parabéns aí pelo tema e pela coragem de escrever sobre um tema tão difícil. Muito destacador. De fato, tem um certo padrão do mercado de usar a Câmara de Arbitragem, né, como o meio de solução de disputa, principalmente da câmaras mais especializadas no tema de energia, principalmente a da FGV, né, mas na minha experiência como advogada no setor, é muito difícil a gente ir para uma arbitragem mesmo, sabe? É muito comum a gente resolver mediando e chegando num acordo mesmo, isso porque ainda é um mercado com poucos players, então você não quer criar uma situação difícil com um player que certamente você vai ter que enfrentar, ou que você quer como parceiro num próximo projeto, né? E mais do que isso, na verdade, o fato de terem poucos players, no fim, as pessoas criam um lastro de confiança muito grande, então, mesmo, por exemplo, na Serena, a gente sempre conseguiu resolver. Não digo que a gente não teve situações difíceis, teve situações bem difíceis, mas a gente sempre conseguiu resolver em negociações paralelas, tá? Negociações difíceis mesmo, que às vezes durou um ano de ida e vinda para a gente conseguir chegar num acordo, mas a gente chegou num acordo. A gente não tem nenhuma arbitragem envolvendo, né, uma disputa judicial ou uma arbitragem envolvendo o fornecedor ou mesmo contraparte de contrato de compra e venda de energia. Então, acho que essa linha alternativa de solução é uma linha muito mais provável de ser utilizada do que, de fato, a linha tradicional de judiciário e arbitragem. Excelente. Muito bom. Acho que está no mudo, doutora Lara. Tá, sim, obrigada. Realmente aqui, até onde eu pude avançar, não encontrei nada utilizando o Dispute Board, que ele antecede a arbitragem, né? Sim. Enfim, o caso clássico no Brasil, em São Paulo, em especial, é o metrô, a
parte da construção, né, do método da linha amarela, que foi um sucesso. E isso deixa, assim, não impacta a sociedade civil, que é o mais importante, né? Não paralisa o contrato. Esse board que inicia desde o projeto até o final do contrato. Ou mesmo pode ser um dispute board ad hoc, por um problema específico pontual. Eu acho que pode ter eu acho que pode ser uma boa solução, uma boa proposta, porque como eu te falei, assim, não vejo isso ocorrer muito com frequência na Serena, nunca aconteceu, mas assim, outros players eu também nunca vi acontecer com muita frequência, não. Existe uma lealdade muito grande, assim, no setor de energia de cumprir, cada um cumprir a sua obrigação, de tentar resolver os problemas de uma forma mais negocial mesmo. Então, eu acho que pode ser uma boa via de solução de disputas, dado que já não é usual a arbitragem judiciária. Certo, muito obrigada pela Imagina. contribuição. Obrigado, doutor Lara. Desculpa, Obrigada. obrigado, doutora Lívia. Pessoal, infelizmente estamos chegando ao nosso fim, mas antes de qualquer coisa, gostaria de escutar as considerações finais de todos vocês, a começar agora com o doutor Gerson, depois Roberta, Lívia, Ian. Qual que é o grande aprendizado e mensagens que, já que tivemos tantas provocações pertinentes, né, legítimas aqui, doutor Gerson, suas considerações finais, por favor, e muitíssimo obrigado. Eu fico muito, muito emocionado e otimista de participar de um fórum como esse, né? Sobretudo, a surpresa de verdade ver Lara Melani aqui, de quem eu sou co-orientador, realmente não sabia dessa participação e vislumbro esse tripé da universidade, que é o da educação, da pesquisa, e aquele onde nós estamos muito presentes hoje, que é a extensão universitária, que é sair de fora dos muros da universidade para observar o que está acontecendo empiricamente. Então, observando as provocações, as sugestões, os anseios e as preocupações do senhor Ian, da Roberta Hummel, e os exemplos empíricos, né, mencionados aí pela doutora Lívia, eu observo que dentro da Universidade de São Paulo, nós temos tido, através desse núcleo que criamos aqui, nós criamos dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um centro de resolução de conflitos, com dispute boards sendo o carro-chefe, e temos tido aí experiências com nações indígenas, Guarani, no litoral de São Paulo, Caxinauá, no Acre, problemas atinentes à erosão costeira em Atafona, no Espírito Santo, na Baía da Babitonga, em Santa Catarina, entre muitos outros, que demonstram que essa nossa atuação, ela pode sim ser relevante, ela pode sim impactar o futuro, ela pode sim, através da inovação e da união dos nossos esforços, produzir resultados pelos quais nós nos sintamos orgulhosos e esperançosos para as próximas gerações. Fantástico. Olha, ainda faltou pelo menos umas 3, 4 horas para poder falar de leve, uma pincelada muito sutil de todo o trabalho que vocês têm feito no GLIP, com a sua liderança muito bem visualizada, executada, e agora tendo esse retorno para as comunidades indígenas. Doutor Gerson, espetacular, eternamente grato, não só pela sua presença, mas por tudo o que vocês têm feito à sociedade brasileira, principalmente as ribeirinhas do Amazonas, etc., das indígenas, que você muito bem destacou. Roberta, por favor, caríssima, considerações finais, por gentileza. Eu vou ser bem breve, mas acho que eu tenho que dizer o seguinte: comece. Se você está numa empresa, se você tem uma empresa, começa. Né? Não tem motivo para você não começar. E você como pessoa também. Né? Eu acho que aí a gente tem muito que aprender com essas novas gerações, que muitas vezes a gente ouve aí desse lado, né? não sei se quer, se está muito afim de trabalhar em empresas e tananã, que questione. É muito bom questionar. Será que a gente está fazendo o que a gente devia fazer e está fazendo da forma certa? Né? Então, acho que a gente tem esse poder de análise crítica, de questionar, de se perguntar o que a gente tem que mudar
para poder ter um mundo mais sustentável e uma sociedade mais justa, né? Então, se questionar sempre, né? As coisas não são do jeito que são e por isso tem que ser assim para sempre, né? Então é isso. A gente tem que começar. Muitíssimo obrigado, Roberta. Ian, caríssimo conterrâneo. Assim, para finalizar, eu acho que, primeiro, eu sempre gosto de fazer o exercício, né? Para que essas conversas que eu participo, que normalmente, como eu falei, né, são para pessoas que já são engajadas com o tema, que a gente consiga fazer um esforço para que essas conversas saiam dessa bolha. Que aí sim eu acho que a gente começa a criar ou iniciar algum tipo de impacto. Eu gosto muito de usar uma expressão que talvez não seja mais correta ou mais cabível, mas a gente precisa também um pouco de parar um pouco de pregar para convertida. A gente precisa pegar aqueles desafios que a gente tem, são aquelas pessoas que não querem falar sobre o tema, e encarar elas face to face. Correto. Acho que o segundo ponto é que toda essa responsabilidade social corporativa que a gente está falando, né, de ter as empresas como uma ferramenta de transformação social, ela é extremamente importante. E, obviamente, tem um papel fundamental. Mas, além da responsabilidade social corporativa, existe a responsabilidade pessoal de cada um de nós, né? Não dá para a gente também querer terceirizar para as empresas como se Exatamente. as empresas fossem as reais transformadoras do que a gente precisa transformar, ou a gente querer trazer o Estado, que é muito importante, tá? São entes super importantes, tanto as empresas quanto o Estado, principalmente, para essa discussão. Mas essa é uma discussão que não é aquela bola quente que fica na mão do Ian, ou da Roberta, ou da Lívia, ou enfim, ou da Lara, que enfim, das pessoas que estão aqui, do Gerson. É também uma responsabilidade que é minha, entendeu? Uma responsabilidade que eu preciso Sem sombra de dúvida. diariamente fazer valer. Então, eu deixaria esses 3 pontos. Excelente. Fazer com que essa conversa saia para além desse grupo que está aqui, Claro. entender que a responsabilidade social corporativa é importante, mas existe também uma responsabilidade pessoal nossa para com as nossas práticas no dia a dia. Que aí sim a Aliás, gente faz o inicia ESG daí, de na mudança. verdade, a mudança inicia em nós, como dizia nosso Mahatma Gandhi, né? Exato. Então, caríssimo, muito obrigado. Lívia, por gentileza. Bom, não tenho nem o que acrescentar ao que eles já disseram Tá aqui. difícil hoje. Tá difícil, O time hoje aqui mas vou tentar só colocar uma outra perspectiva, super concordo com o que todos colocaram, mas do ponto de vista corporativo, às vezes as empresas, né, ficam percorrendo o caminho normal, que é, enfim, fazer uma matriz de materialidade, ver quais os ODS vão ser os ODS prioritários, enfim, tem todo um processo que seria o processo normal para você aplicar, né, e introduzir sustentabilidade à sua estratégia, mas muitas vezes, assim, as maiores diferenças são causadas por uma ação. Então, sabe, começar às vezes, não tem budget, não aprovou orçamento, como é que eu vou, né, deslocar um recurso para um super projeto de sustentabilidade? Comece com pequenas ações, o importante é começar, sabe? E as coisas vão se desenvolvendo e crescendo a partir do momento que você iniciou, implantou uma iniciativa dentro da sua empresa. Então, não espere ser algo tão grande, que seja tão estrondoso para iniciar. Simplesmente comece, sabe? E as coisas se desenrolam e, enfim, você vai vendo o resultado e aquilo vai crescendo. Muito bom, muito bom. Pessoal, é uma pena, sobretudo no dia de hoje, que marca, acho que consolida, mais do que marca, consolida esse projeto que todos estavam já esperando há muito tempo, que tomasse um pouco mais de forma e chegasse até hoje. É uma jornada longa, contínua, isso não tem, na verdade, nenhuma pretensão de se limitar, no sentido amplo de que o Hub passa a ser uma grande referência, não só de encontro de pessoas que querem transformar suas realidades, mas também de extrapolar isso para a sociedade. Então, eu deixo aqui, com toda humildade, o meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês, não só nossos ilustres keynote speakers, mas também quem se deslocou, parou, gastou sua energia, seu tempo em se inscrever. Se não for pedir demais, vocês pudessem abrir a câmera de vocês para que nós tirássemos uma fotografia de todos. Fotografia não existe, né? De um print de tela, né? Um print screen, e deixe o quadro da Algisa para fazer as considerações finais e alguns lembretes. Tá ok? Dá, é com você.
caríssima. Bacana. Bom, então acho que eu vou aproveitar para todo mundo se posicionar aí, né? Antes da gente ser pego de surpresa, porque não vai tirar foto nem nada, mas vai fazer um print de tela. Então é bom todo mundo se posicionar, e aí a técnica só me fala. Acho que é legal a gente ter esse registro, né? Que são conversas que, de repente, lá na frente, a gente vai olhar para trás e falar assim, olha só, quando eu me pautei sobre esse assunto, e hoje eu estou aqui fazendo a diferença, transformando de fato, tendo essa atitude que a Lívia encerrou dizendo aí, né, pra gente. Então, vamos lá, todo mundo, vou contar no 3 aqui, acho que o pessoal da técnica aí já consegue fazer esse print, certo? Podemos, então? Então, 3, 2, 1. Muito bem, acho que agora sim conseguimos, e eu queria então aproveitar, e claro, o Felipe já agradeceu a todos vocês, deixar aqui mais uma vez registrado esses agradecimentos, né, agradecendo a presença de todos vocês, convidados, parceiros, todos que ficaram conosco na noite de hoje, que participaram, todos que entraram aqui no chat para contribuir com essa conversa. Mais uma vez, está no chat aqui, a gente deixou um link para que você possa se inscrever, não só para entender mais sobre a comunidade, mas também para entender sobre os próximos temas dos nossos webinários, inclusive para maio, aí já sei, já vou dar um spoiler, talvez isso até tenha sido divulgado para algumas pessoas, sobre inteligência artificial nos negócios, tema super importante. Depois, acho que é neurociência no ambiente corporativo, também tem tecnologias exponenciais aplicadas e vamos falar também sobre riscos cibernéticos e tem mais um monte de assunto aí que a gente vai trazer. Aqui, ó, pronto, já vamos deixar liberado. Já coloca na agenda, não tem a data ainda, mas se você se inscrever no link que a gente deixou ali no site, no chat, a gente manda tudo isso tranquilo para você colocar aí na agenda e não perder nada dessas conversas. Mais uma vez, muito obrigada. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade aqui, nesses nossos encontros promovidos pelo Hub Channel. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Galhazzi. Obrigado, Sinara, todo mundo. Patrícia, Valéria. Que fantástico. Carolina, Kátia, foi incrível. Obrigado pela presença de vocês, Gustavo. Muito bom. Tchau, queridos. Boa noite.